Então, voltando ao que eu estava falando lá no início, surgiram algumas perguntas sobre telas. André, dá ideias do que a gente pode fazer para tirar as crianças das telas. E, gente, não é saudável uma criança ficar muito tempo nas telas. Não é saudável os adultos ficarem muito tempo nas telas, quanto mais as crianças, tá bom? Então, a recomendação é que você deixe seu filho no máximo 1 hora por dia, segundo a Organização Mundial da Saúde. E é interessante como que, normalmente, os pais são bem resistentes a tirar os filhos da frente da tela. Não que os pais queiram que os filhos fiquem na frente da tela. É porque eles pensam, mas vai dar trabalho. Mas meu filho vai ficar me enchendo o saco. Mas meu filho não vai ter o que fazer. Mas eu vou ter que ficar fisicamente com meu filho, se ele não ficar na frente da tela o tempo todo. E no início dá trabalho mesmo. Mas eu nunca, gente, nunca vi uma família que se propôs a tirar os filhos da frente da tela, a pagar o preço ali do período que eles ficaram na frente, períodozinho para desmamar, né, para desviciar, e que depois tenham reclamado. Eu nunca vi uma família que depois tenha dito, poxa, piorou aqui em casa. Pelo contrário, o que os pais falam é que reduziu a ansiedade, que o comportamento melhorou, que está menos irritado, que está mais fácil de lidar. Então esses são os comentários que eu ouço. Eu nunca ouvi nada, poxa, o meu filho está com um comportamento pior, o meu filho está mais ansioso. Então, se você tem problemas, não é se tem problemas, mas se você tem a rotina de deixar seu filho na frente das telas, eu recomendo que você se esforce, se você quiser, a criar uma rotina que ele não esteja. Com o meu filho, ele sabe quanto tempo ele tem de telas por dia. O meu filho tem 1 hora por dia e ele fica bem. Se ele passa muito mais tempo, eu percebo que ele já fica meio que ansioso e tudo mais. Só que isso é na minha casa, né? Na casa da avó, ele passa mais tempo e eu não vou brigar com a avó dele por causa disso. Eu que deixo o meu filho lá na casa da avó de vez em quando, então é uma decisão minha. E eu deixo lá já sabendo que como vai ser o dia lá, tá bom? Gente, a Kelly não está conseguindo entrar aqui para participar, infelizmente. Então, ela não vai conseguir participar aqui com a gente. Uma pena mesmo. Kelly, Rafael, eu gostaria muito de conversar aqui com vocês hoje, mas não está dando certo. Não sabemos o que é. Todos os outros dias a Kelly estava conseguindo perguntar aqui. Então, gente, se você tem dúvidas, pode ir mandando suas dúvidas. Vou fazer um momento aqui de perguntas e respostas com vocês, já que, infelizmente, a Kelly e o Rafael não vão conseguir participar com a gente. Não, Kelly, aqui pelo Insta não tem. Lá o StreamYard ele não transmite por aqui. Ele não vai aparecer, infelizmente. Então, só voltando lá no assunto das telas, eu estava falando que vale a pena você se esforçar nesse sentido. E aí, André, o que você fez com seu filho, com esse momento do TED? Eu alinhei com ele. Eu conversei, expliquei para ele como iria ser e coloquei para rodar. Ele reclama e tudo, mas com pouco tempo ele já está totalmente imerso, com pouco tempo ele já está totalmente acostumado e ele está dentro de uma brincadeira e acaba que passa horas. Lógico que não são todos os dias que ele passa horas imerso, né? Muitas vezes ele chega e fala, papai tá chato, papai eu quero não sei o que, tal, mas de 1 hora para outra ele arruma. E aí eu incentivo também, eu deixo, meu filho tem acesso, às vezes eu vou jogar uma caixa de papelão fora, ele, papai não joga essa caixa não, eu vou deixar aqui, se eu quiser inventar alguma coisa, eu invento. Isopor e tudo. E aí, lógico que meu filho pode sujar, pode fazer bagunça e tudo mais, desde que depois ele organize, ele limpe. Ele não vai limpar 100%, depois eu tenho que passar lá limpando, mas que ele tenha a disciplina, tenha a prática de ir organizando as coisas dele, tá bom? André, bom dia. Meu filho tem 3 anos. Tenho dúvidas sobre o que conversar com ele quando ele faz algo que não pode. Eu repreendo e ele não quer escutar e fica irritado. Elizabeth, pensa o seguinte, disciplina é ensinar, tá? Disciplinar é ensinar. E muitas vezes você ensina estabelecendo limites, muitas vezes você ensina orientando. Mas saiba que para ensinar, a pessoa que está recebendo o ensinamento, é importante que ela esteja pronta para receber o ensinamento. Então, quando seu filho está irritado, quando ele está com raiva, vai muito mais da sua disposição nessa conversa do que da disposição dele de aprender ou não. Por exemplo, se você chega querendo que o seu filho acate
a sua percepção, logo de cara, você chega confrontando, batendo de frente, muito provavelmente ele vai se fechar. Muito provavelmente ele não vai estar totalmente aberto ao ensino. Agora, se você chega querendo ajudá-lo, no sentido de entender que ele está com raiva, entender que ele está triste, entender, seu primeiro papel é ajudar o seu filho. Se ele está desequilibrado emocionalmente, se ele está triste, está com raiva, o seu primeiro papel é trazer ele para o equilíbrio. Ajudar ele a estar num estado emocional equilibrado. Ajudá-lo a se sentir aceito, se sentir acolhido. E aí, depois desse momento, vai ser mais fácil de você ensinar. Por exemplo, imagina que você chega em casa e aí você está com raiva de alguma coisa que aconteceu no trabalho. Aí você conta para o seu esposo. Seu esposo dá uma solução para você. Só que ele não está nem aí se você está com raiva, ele não está nem aí. Simplesmente ele já chega com a solução pronta. Você não vai estar aberto para receber a solução dele. Agora, se ele escuta você, se ele presta atenção, se ele empresta o tempo dele para você, e aí você se sente ouvida, você se sente aceita, vai ser muito mais fácil depois você receber a orientação do que ele entende que deve ser, independente de você fazer ou não, tá? Então, começa a pensar nesse sentido. Às vezes, a gente entra nessas conversas com os nossos filhos querendo que eles nos ouçam. Mas, muitas vezes, a gente tem que ouvi-los. Ouvi-los, que eu estou dizendo, é estar com a disposição, com a postura de compreendê-los. E aí, quando eles se sentem compreendidos, vai ser muito mais fácil deles nos compreender. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, começa a pensar se faz sentido isso para você. E 3 anos dá para conversar muita coisa com a criança de 3 anos. Muita coisa. Tá bom? A questão é se você está tentando conversar de uma forma que ela está pronta para ouvir. Explica o porquê não pode como com um adulto. Você explica na idade dele. Você explica no tamanhozinho dele. Então, por exemplo, ontem eu estava falando para o meu filho sobre como é importante a gente valorizar o momento que a gente está vivendo, ao invés de ficar pensando em outro momento. Mas não dá para explicar uma coisa dessa conceitualmente. Eu dei um exemplozinho. Imagina que você está brincando com o seu coleguinha tal. E você fica pensando no outro coleguinha. Aí quando você está com esse outro coleguinha, você fica pensando nesse aqui. Não é mais legal quando você está com o coleguinha João, você brincar com o João? Quando você está com o coleguinha Rafael, você brincar com o Rafael? Você explica na idade dele. E ele entende, tá? Rafael disse aqui, ó, que está tentando participar. Felizmente não está aparecendo, cara. É uma pena. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Sou músico. Como estou parado e não trabalho, minha esposa está trabalhando. Não está fácil para mim. Mas vou levando aqui. Ainda ficam muito tempo na tela. Ayala no solo. Ó, começa a... Fala também a idade, tá, gente? Sempre que vocês fizerem uma pergunta, fala a idade da criança, que fica mais fácil de responder. Mas começa a incentivar brincadeiras, cara. Brincadeira de tabuleiro, brincadeira de desenho, brincadeira de criar, brincadeira de imaginar, brincadeira com os brinquedos que tem, tá? Então é muito mais uma disposição nossa, porque é mais fácil as crianças aceitarem ficar na frente da tela do que a gente conseguir criar esses momentos. Mas é o que eu falei lá no iniciozinho. Eu nunca vi uma família que depois de vencer esse período de fazer o desmame das telas, tenha dito que a situação piorou. Pelo contrário, todas as vezes eles falam o seguinte: cara, melhorou aqui em casa. O comportamento do meu filho melhorou, eles estão menos irritados, está mais fácil de lidar, eles não estão ansiosos como estavam antes, eles estão brincando de maneira mais profunda nas brincadeiras, estão emergindo mais nas brincadeiras, o relacionamento entre os irmãos está melhor. Então, lógico que você tem que pagar o preço do desmame, tem que pagar o preço de desviciar, de libertar, tá? Até porque, lógico que não na mesma intensidade, mas as áreas do cérebro que são acionadas pelos gatilhos de telas, de celular, na gente também, tá? Nos adultos também. São as mesmas áreas que viciam, como drogas, como álcool e tudo mais. Então é uma parada viciante mesmo. Você vai fazer o desmame do seu filho das telas, saiba que é como que uma clínica de reabilitação. Claro que não é na mesma intensidade de uma heroína, né, gente? Mas são as áreas do cérebro viciantes mesmo. Então, se você quiser pagar o preço de tirar o seu filho da frente das telas, saiba que a recompensa é muito maior do que o preço a ser pago agora. Não só no convívio da casa, mas também na vida dos filhos, tá?
André, bom dia. Meu filho tem 5 anos. Ele é bem elétrico. Que bom. E não gosta de ouvir não. Eu também não gosto de ouvir não. Quando tento falar com ele, quando ele está com raiva, sai correndo, chorando ou gritando. Ensina para ele o que fazer quando ele está com raiva. E você não vai ensinar o que fazer quando está com raiva na hora que ele está com raiva. Mas ele gosta de correr e de gritar. Onde que ele pode correr? Onde ele pode gritar? E aí você começa a explicar para ele. E aí você vai brincando. Filho, quando você estiver com raiva, você faz isso aqui. Você bate na almofada. Bater na almofada é o clássico, mas você não precisa se prender ao clássico, não. E aí você vai brincando com ele. Imagina que você está com raiva, filho. Vamos fazer isso aqui. Aí você faz. Você vai treinando ele. Você vai quase que adestrando o comportamento dele para bater na almofada, para correr, para gritar na almofada, seja onde for. E aí quando ele estiver com raiva, você, filho, você pode fazer aquilo. E aí vai ter coisa que ele vai aceitar, vai ter coisa que ele não vai aceitar, vai ter sugestão que ele vai acatar, vai ter sugestão que não. E você vai ver como que com o treino, daqui a pouco quando ele está com raiva, que ele encontrar algo que ele consiga lidar com a raiva dele, quando ele encontrar esse algo, vai ser natural que ele vai fazer. Eu, André, eu gosto de bater quando eu estou com raiva. Eu gosto de suar, ou de bater ou de suar, certo? Então é importante ter um lugar para eu bater. É importante que eu possa suar. Quando eu estou com raiva é uma forma de eu colocar, de eu conseguir me colocar no estado de eu controlar as minhas ações diante da minha raiva. Joia? Então se eu chegar para o seu filho agora e perguntar para ele, quando você está com raiva, o que você pode fazer? Ele sabe me dizer? Porque normalmente a gente só fala não, né? Está com raiva, ele faz alguma coisa que vai vir um impulso de fazer um mau comportamento. Aí ele faz um mau comportamento, a gente, não. Aí ele faz outro, não. Mas o que ele faz? Então pensa nisso. Se eu chegar para ele e perguntar agora, quando você está com raiva, qual é a forma saudável de você lidar com a sua raiva? O que você pode fazer? Como você pode se comportar? Ele vai saber me responder? Se ele não souber me responder, tem uma tarefinha de casa aí para você, né? Ensinar o seu filho o que fazer quando está com raiva. Ontem minha filha de 5 anos, eu tirei bastante tela e brincou muito de bambolê, pula-corda, fazendo papinha para as bonecas. Olha que massa! O que você acha que é mais saudável para a criança? Está na frente da tela ou está brincando de bambolê, pula-corda e criando um cenário, imaginando um cenário que ela está fazendo papinha, como se as bonecas na imaginação dela têm vida, né? Boa, Selma. Boa, cara. Muito massa. André, tem um de 2 anos e um de 5 meses. O de 2 anos não fala muita coisa, como falar quando faz algo, tipo bater e jogar as coisas nas pessoas e imóveis da casa. Como é, rapaz? André, tem um de 2 anos e um de 5 meses. O de 2 anos não fala muita coisa. Como falar quando faz algo? Tá. Tipo bater e jogar as coisas nas pessoas e imóveis da casa. Você viu a resposta que eu dei para outra mãe? Seu filho sabe o que fazer quando está com raiva? O seu parece que gosta de jogar, né? O que ele pode jogar? Onde ele pode jogar? Certo? Então ensina isso para ele. Tenho 2 filhos, meninas, um de 6 e um de 3. Estabeleci horário para assistir. E eles melhoraram bastante, porque começaram a brincar muito juntos. Que massa, cara. Você vê como quando a gente se esforça numa direção, a gente, com o esforço, a gente vai colhendo os frutos. Tá? Olha o que a Raquel está falando aqui. Ela tem 2 filhos. Um de 6 anos e um de 3 anos. Aí ela fechou a rotina, qual o horário que as crianças iriam assistir televisão, desenho, tablet, o que quer que seja. O horário das telas. E ela disse que melhorou muito, cara. E as crianças, os filhos, começaram a interagir mais, começaram a brincar mais. E o vínculo entre essas crianças, que agora brincam mais, ao longo da vida, vai ser muito mais forte se eles continuarem brincando do que se os 2 estivessem na frente das telas. Além de impactar na ansiedade, reduzir a ansiedade, além de impactar no desenvolvimento, além de impactar na construção das emoções, não das emoções, mas da minha forma de lidar com as emoções, além de me ajudar a trazer as emoções para a percepção, ou seja, se tornar um sentimento, porque eu estou brincando e quando eu estou brincando eu vivo todas as emoções. Além de tudo isso que a Raquel está plantando nos filhos, porque ela determinou uma rotina que teria a hora para assistir TV, e quando as crianças não estão na frente da TV, elas estão brincando mais. Além disso, o vínculo entre os irmãos está ficando mais forte, porque eles estão brincando. E eu tenho certeza que os primeiros dias não foram tão fáceis, e que não foram as crianças que chegaram e falaram assim, mamãe, a gente quer parar de assistir telas. É o seguinte, mamãe, a gente está percebendo que a gente está ficando ansiosa, a gente está percebendo que está fazendo mal para a gente, e, poxa, pensando quando eu tiver com 30 anos de idade, mamãe, eu acho que não é bom esse tempo que eu estou passando aqui na frente das telas. Então é o seguinte, por iniciativa minha,
A partir de hoje, eu e meu irmão não iremos mais passar tanto tempo nas telas. Seus filhos não vão convocar você para uma reunião como essa. É você que tem que demandar, tá bom? Muito bom, Raquel, cara, tá mandando bem. A Isa falou aqui, ó. É verdade, André. Aqui, quando ele fica pouco tempo na TV, o dia é mais silencioso. Eles ficam mais tranquilos. Já percebi isso. Joia. Às vezes a gente pensa que a TV é um alívio, na verdade vai piorando a situação, né? Muito obrigado, André. Vamos tentar e depois te falo o resultado. Fala mesmo, tá? Fala mesmo. Me diz se você conseguiu ensinar o seu filho. E ó, não vai ser uma vez que você vai ter esse resultado, tá? Não vai ser uma conversa, você vai ter que insistir. Imagina que você está 10 anos sem ir na academia. Aí você foi hoje. Você vai chegar quebrado em casa. Você vai chegar pior do que quando você foi. E você vai olhar para você e você não vai ver resultado nenhum. Aí no outro dia você vai de novo. No outro dia você vai de novo. Você não vai ver resultado nenhum, tá? Mas, lógico que não é um processo tão demorado quanto a academia, mas saiba que é um processo, tá? Então, você começar hoje a tirar a tela do seu filho, daqui a pouco tempo você já vai ver resultado, mas não espere ver no mesmo dia. Meu filho tem 4 anos. Quando ele está com raiva, ele grita. Para, mamãe, para com isso. O que eu faço? Deixo como está? Ó, na hora do grito, não adianta gritar de volta, né? E depois, quando ele estiver mais tranquilo, você conversa com ele. Conversa de maneira séria, dando gravidade. Não é pedindo, filho, por favor, não grita com a mamãe. Aí, não adianta, né? Chama ele para um papo sério, para uma conversa séria. Brincando mais com o Jonas, descobri que ele é expert no desenho, Transformers. Que massa, que massa. Foi bem legal. Ele cria histórias. Eu achei o máximo a imaginação dele. Para isso, ele ficou sem telas e amou. Olha que massa, gente. O Jonas, a mãe fez o trabalho de tirar as telas dele e está percebendo como o garoto é criativo, como o garoto é imaginativo, como que ele é expert no desenho Transformers. E entra na fantasia dele, brinca junto, pula, corre, se esconde, atira. Entra na fantasia junto com ele, que poxa, vai ser muito bom para vocês e para ele, tá bom? Se ele estivesse nas telas, preso lá nas telas, não teria essa descoberta e esse bem danado que está fazendo para ele. Não foi fácil no início estabelecer o horário de assistir. A Raquel aqui, ó. Raquel foi que falou que estabeleceu o horário das crianças assistirem telas. Não foi fácil no início estabelecer o horário de assistir, mas eu conversei com eles antes e expliquei que não era uma punição, mas era o que eles teriam mais tempo de brincar. Massa. E eu reforço isso todo dia. Olha a importância de você explicar as coisas para a criança. Que a Raquel fez aqui, ó. Não é que você vai chegar e vai falar, filho, ó, vai parar de ter telas. Seu filho sabe por que vai parar? O meu filho sabe. Já conversei com ele várias vezes. E às vezes eu pergunto para ele, filho, você sabe por quê? Ele, não, papai, não sei não. Aí eu explico de novo. Mas é importante que as crianças saibam o porquê você está proibindo, ou você está regulando, ou você está estabelecendo limites, seja em que direção for. Nesse caso aqui da Raquel, é a questão das telas. Que bom, Raquel, cara, que legal que você está agindo assim com seus filhos. Aqui em casa, meu filho, 4 anos, Davi, brinca muito com o pai, com os brinquedos dele. Já comigo, brincamos de imaginação e de cozinhar. Aí aproveito e coloco ele para ajudar a fazer o almoço. Que massa, Josi. E é bom para a criança ter esses diferentes estímulos. Ter o pai que tem um tipo de brincadeira, ter a mãe que tem outro tipo de brincadeira. É bom que a criança tenha essa diferença, porque isso vai desenvolvendo mais, tá bom? E legal que você aproveita, coloca ele na pia também para fazer o almoço. Claro que você faria o almoço mais rápido sozinha, mas você consegue fazer o almoço e estar junto com seu filho. Pô, Josi, legal, cara. Tá mandando bem. Muito legal. A Rita falou aqui, ó. Estou separada tem pouco tempo e tá bem difícil educar meus 2 bebês. Um de 3, puta de 11 meses. Não entendi. 2 bebês. Um de 3, deve ser outro de 11 meses. Rita, é difícil. É bem difícil, tá? 3 e 11 meses, ainda mais separada. E o lance da separação também traz a carga pra gente, né? Eu passei por um divórcio e cara, não é simples, tá? Não é fácil você passar por um divórcio. Então, naturalmente que fica mais difícil a gente lidar com os filhos quando a gente está passando por uma situação difícil. Quando a gente está passando por uma situação que traz tristeza, traz
alguns pensamentos, poxa, eu poderia ter feito diferente, ou caramba, será que eu não enxerguei isso? Ou muitas vezes raiva, que dá raiva mesmo. No processo de divórcio existe raiva muitas vezes. Então, saiba de uma coisa, você precisa ter os olhos para você também. E eu sei que você está com dois bebês que exigem muito de você. Mas o que você puder ter ali, cara, de repente 10 minutos no dia para fazer alguma coisa por você, para manter o máximo o seu estado no estado são, seu estado mental no estado são, é importante agir nessa direção, tá? Então, cuidar dos filhos é cuidar de si também. Tem vários estudos que mostram como que os cuidadores, quando não estão bem, por mais que se esforcem na direção dos filhos, as crianças percebem, as crianças espelham isso. E isso também impacta as crianças, tá bom? Então, se de alguma maneira na sua rotina você puder fazer algo por você, você puder se cuidar, você puder ter um momento para suportar essa fase, que é uma fase difícil que você está vivendo, eu sei que é difícil, tenha os olhos voltados para você também. E saiba que se fazendo bem, você está fazendo bem para os seus filhos. Joia? E segue firme aí na sua jornada. É bem difícil, mas uma hora vai melhorar. Bom dia, quero agradecer. Assisti o episódio 1 e chorei. Tem uma parte que você me descreveu, como se me conhecesse pessoalmente. Família Honório. Eu espero que esteja agregando para você, tá? E que você pegue essa informação e transforme em conhecimento, ou seja, que você coloque em prática, tá joia? Que bom que você assistiu, que você se identificou, e você se identificou. Eu não conheço você pessoalmente, mas acontece que os fundamentos do comportamento humano, eles são os mesmos há milhares de anos. Então, funciona comigo, funciona com você, funciona com seu filho, funciona para quem tem 3 filhos, funciona para quem tem 1 filho, funciona para quem é de uma etnia diferente, funciona para quem tem uma situação mais sensível, funciona para quem tem uma situação mais resolvida, funciona para quem é rico financeiramente, para quem é pobre financeiramente, porque são os fundamentos. Tá bom? Forte abraço, fica na paz, valeu!